quero apenas palavras. Quero o mover do céu, que tua presença tome o meu ser, fala através de mim. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Há variedade de línguas, e há outro, capacidade para interpretá-las. Que o dom floresça, que o céu se manifeste, Espírito Santo, move-me. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Há variedade de línguas, e há outro, capacidade para interpretá-la. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Enche-me, Senhor. Eu oro no Espírito quando não sei o que dizer, quando faltam palavras, o Espírito intercede. Mistérios diante de Deus. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em Espírito fala mistérios. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. O mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Há uma dimensão profunda que só o céu entende. Eu oro além da mente, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. O que fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus,
visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica. O mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica. O mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Ora em mim, Espírito Santo. Não é emoção, é edificação. A fé cresce quando oro no Espírito. Reveste-me de poder. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Minha fé se fortalece, minha alma se levanta. No Espírito eu persevero. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Edifica-me, Senhor. Reveste-me, Senhor. A luta não é visível, mas é real. Não é contra homens, é contra forças espirituais. Prepara-me para a guerra. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo.
Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Minhas armas não são humanas, minha força vem do céu. Em oração me levanto, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. A palavra diz em Efésios 6:11 que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais. Por isso, não basta força humana, não basta argumento, não basta emoção. A armadura se ativa na oração. Em Efésios 6:8, Paulo diz: orando em todo tempo no Espírito. Um homem de Deus não é conhecido apenas pelo que fala, mas pelo quanto ora. E em 2 Coríntios 10:3, quadrudemos que as armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus. Quer vencer batalhas espirituais? Seja um homem de oração, vista a armadura e dobre os joelhos, porque quem ora permanece de pé. Não é pela força do braço, não é pelo meu poder, o Espírito é quem vence. Não temo inimigo, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. A autoridade vem do alto, o poder vem do céu. Em oração eu avanço, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo.
força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Submisso a Deus, firmado na palavra, não cedo ao medo. Em oração eu permaneço. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Quando oro, permaneço firme. Quando oro, avanço. Sou mais que vencedor. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, vencedor em Cristo.
eternidade, como no princípio. Corações rendidos, olhos no céu. Há uma promessa sobre nós. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Não é força humana, é promessa cumprida. O céu se move quando esperamos. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Recebereis poder, não para a glória própria, mas para testemunhar. O Espírito desce, o fogo vem, revestidos do alto. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles.
todos ficaram cheios do Espírito Santo. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O medo cai, a coragem nasce, o fogo purifica, a boca anuncia. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Não é chama passageira, é fogo que transforma. Não é emoção, é purificação. Consome o que não vem de ti. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Queime o orgulho, queime o medo, queime tudo que não te agrada. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tendo
intrepidez anunciavam a palavra de Deus, porque o nosso Deus é fogo consumidor, fogo santo, purifica-me. Com o Espírito Santo e com fogo. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tendo eles orado, intrepidez anunciavam a palavra de Deus, porque o nosso Deus é fogo consumidor, fogo santo.